Bem, para vocês ouvintes aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado da advogada Vânia Mara Moreira dos Santos e nós vamos falar sobre um assunto até que está gerando muita polêmica em questão, que é a terceirização. E eu gostaria então, Vânia, que você explicasse para os ouvintes o que realmente é a terceirização. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a terceirização, na verdade, é um projeto de lei que já existe desde 2004 e que agora foi votado, na Câmara dos Deputados e vai para o Senado para ser discutido e novamente voltará para a Câmara para ser definitivamente aprovado. Mas a terceirização é você, por exemplo, você tem uma empresa e você não quer mais contratar diretamente a tua mão de obra. Então, você terceiriza a tua mão de obra para uma outra empresa que vai fornecer para você os empregados que vão trabalhar no serviço que você precisa. Então, por exemplo, um caso que é sempre bem citado, que é o caso dos bancos. Os bancos, o bancário é empregado do banco, mas quem trabalha na vigilância, quem trabalha na limpeza é de uma empresa terceirizada. Então, essa empresa terceirizada fornece mão de obra para uma outra empresa executar suas atividades. Isso aí mexeria, então, em relação com os direitos do trabalhador? Hoje tem FGTS, férias, 13º. Mexeria em algo nisso aí também? A terceirização, ela prevê que todos os direitos do trabalhador sejam, na verdade, mantidos e protegidos. Mas a questão é assim, a empresa que vai contratar outra empresa terceirizada, ela vai pagar, digamos, vamos imaginar R$1.000. É óbvio que a empresa que vai contratar o empregado não vai repassar para ele os mesmos R$1.000, porque ela vai tirar os seus lucros e as suas despesas. Então, aquele funcionário que poderia estar ganhando R$1.000 trabalhando na empresa X, ele vai trabalhar para a terceirizada por menos, vai provavelmente fazer mais horas de serviço, porque a rotatividade de empregados é muito maior, e aí a empresa que contratou não gostou daquele funcionário, não executou como ele gostaria, ele vai mandar embora e vai pegar outro empregado. Mas a terceirizada, por sua vez, obviamente que não vai pagar o mesmo que a empresa contratante está passando para ele. Então, não há prejuízos, porque está previsto na lei que ele tem que recolher fundo de garantia, tem que ter INSS, tem que ter todos os recolhimentos, mas obviamente que vai haver muito menos valor repassado para o funcionário, porque tem um terceiro no meio que está ganhando sobre aquele empregado que poderia estar trabalhando diretamente para a empresa que precisa do trabalho. Isso aí seria, Vânia, uma questão, por exemplo, a empresa que está com o funcionário não teria compromisso nenhum com esse funcionário? Seria vantagem para a empresa terceirizar, pois assim não teria compromisso nenhum com o funcionário? A empresa que contrata e que terceiriza, ela não tem compromisso com o funcionário. Ela apenas quer uma pessoa que venha e trabalhe e execute o trabalho que ela pediu da forma como ela quer. Se aquele funcionário não está correspondendo ao que ela deseja, ela simplesmente vai mandar esse funcionário de volta para a terceirizada e vai pedir outro. E a terceirizada manda um outro funcionário e aquele que não foi aceito, ele vai ser demitido. Então, a rotatividade de empregados é muito maior e o compromisso da empresa que contratou com o funcionário é nenhum. O compromisso, na verdade, é transferido para essa empresa terceirizada, que, por sua vez, a lei não prevê, por exemplo, que a empresa tenha que ter bens, que ela tenha condições de dar garantias aos funcionários, caso ela tenha uma execução trabalhista, ela precise oferecer em garantia alguma coisa, ela não é obrigada a ter alguma coisa para dar em garantia. Então, isso é um risco, na verdade, para o trabalhador. Ele está numa empresa terceirizada em toda e qualquer atividade. No que o trabalhador vai se apegar para poder receber os seus direitos? Ele não vai ter aonde procurar isso, porque a pessoa não tem um gato para puxar pelo rabo, mas é uma empresa terceirizada. E enquanto que se ele estivesse trabalhando diretamente para o empregador teria todas as obrigações, e teria que recolher fundo de garantia, INSS, pagar tudo direitinho. E ele teria como cobrar caso isso não acontecesse. Então, para o trabalhador, os riscos são muito maiores do que, obviamente, para o empresário que contratou a terceirizada. Essa terceirização afetaria mais a questão o poder público ou o poder privado? Pelo que o projeto está discutindo agora, pode ser, inclusive o projeto é bem claro, ele diz que pode ser terceirizado qualquer tipo de atividade.
existe uma discussão já na mídia que se pretende afastar essa terceirização do poder público, apenas deixar que seja terceirizado junto às empresas privadas. Então, por exemplo, o banco, que agora hoje terceiriza a mão de obra de limpeza e de vigilância, pode, do jeito que está o projeto hoje, terceirizar os bancários. Então, ele vai contratar uma terceirizada que vai contratar os bancários que vão ficar a serviço daquele banco. Então, os riscos do trabalhador é que, quando ele está na terceirizado, ele não recebe, por exemplo, vale alimentação, não é o nosso caso aqui na região, mas o vale transporte, outros benefícios que, se ele fosse um funcionário do banco, ele teria, porque ele é um terceirizado, então ele não tem direito aos mesmos benefícios do bancário. Se fosse feito para o poder público essa mesma terceirização, a prefeitura, por exemplo, poderia terceirizar o setor de saúde, que é um setor complicado de trabalhar, que depende de mão de obra especializada. Ele poderia fazer uma terceirização. E aí, já esse terceirizado não é concursado. Então, ele não tem concurso público, ele vai ser um trabalhador seletista que hoje gostou do serviço, tá bom, faz. Não gostou, manda embora. Então, hoje a lei diz que qualquer serviço pode ser terceirizado. Com a discussão no Senado, eu acredito que isso vai mudar, porque nem o poder público ser terceirizado seria uma boa coisa, e nem terceirizar todos os tipos de serviços, porque com isso provavelmente se criaria uma nova categoria profissional, que seria dos terceirizados, que não teriam que se organizar com os sindicatos, se organizar em termos de discussão de seus direitos, e que criaria um caos em tudo que já está organizado pela CLT hoje no nosso país, né? Mas se você pensar numa empresa que tenha 1.000, 2.000 funcionários e que ela tem que cuidar do RH de todos esses funcionários, que ela tem que dar benefícios para todos esses funcionários, que ela tem que garantir transporte, tem que garantir alimentação, tem que garantir direito à saúde. Para essa empresa é muito mais vantagem mandar o povo embora e terceirizar. Ela paga para uma empresa terceirizada fazer a contratação para ela. Essa empresa vai lhe oferecer os funcionários. Ah, eu quero um funcionário que fale inglês, que fale assim, 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 assim. Tá, então ele vai lá na empresa terceirizada e pede esse funcionário. Ela manda. Ah, não gostei desse funcionário, não serviu para o que eu queria. Devolve. Quem vai pagar os direitos trabalhistas é a terceirizada, não é a empresa que contratou. Uma das questões importantes que a lei diz é que antes podia terceirizar, mas a responsabilidade era solidária. Ou seja, 100% do que seria devido ao empregado, se ficasse sendo devido, teria que ser pago pela empresa que contratou e pela terceirizada. Então, para o trabalhador, não é interessante a terceirização ocorrer da forma como ela está ocorrendo. Muito bem, então esta foi a advogada Vânia Mara Moreira dos Santos, para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.